Você está feliz aí? Eu estou muito feliz. Estar na casa do meu pai sempre é motivo de muita alegria. Porque eu poderia estar em tantos lugares, mas eu fui alcançada pelo amor de Deus. E hoje eu entendo que não há melhor lugar para estar do que na presença do Senhor. Eu não falo de um lugar físico, mas um lugar da presença de Deus. Que você encontre esse lugar, que você busque desesperadamente esse lugar todos os dias da sua vida. Amém? Eu dei um tema para essa palavra, para essa pregação. O Senhor ministrou no meu coração ontem para falar sobre decisões perigosas. A nossa vida, ela é feita de decisões. Tudo que nós estamos vivendo hoje se resume a decisões que nós tomamos lá atrás. A nossa vida, ela é construída, na verdade, nós vamos construindo um caminho que nos leva até um lugar baseado nas nossas decisões. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, né? Tem decisões que não vão trazer nenhuma consequência muito séria para a nossa vida. Às vezes a decisão da roupa que você vai usar hoje, né? Eu tive que decidir qual a roupa que eu vou usar hoje. Decisões que você toma no dia a dia, do sapato, se você vai de carro, se você vai de ônibus, do que você vai comer. São decisões que, a princípio, não vão trazer grandes, né, prejuízos ou respostas à tua vida. Mas a vida de um homem, ela é baseada nas decisões que ele toma. E as decisões, elas são como uma chave. Eu posso ter muitas chaves hoje aqui, mas existe a chave certa para abrir aquela porta. Nem todas as chaves vão abrir todas as portas, mas eu preciso de uma chave específica para abrir uma porta. E o Senhor estava ministrando no meu coração que as nossas decisões são como chaves. Elas vão abrir portas certas, portas que Deus tem para nós, ou ela vai nos levar a portas completamente contrárias ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque se você não sabe, o Senhor, Ele escreveu linhas a teu respeito. Ele tem promessas, esse livro tem promessas para mim e para você. Mas cabe a nós decidir viver essas promessas ou não. E isso vai muito de acordo com as nossas decisões. Por isso que nós precisamos estar sempre voltados a ler a palavra de Deus, porque aqui diz o caminho que nós devemos seguir. Aqui o Espírito Santo, ele vai trazendo revelações, discernimento, da onde nós devemos estar, das escolhas da nossa vida. Porque isso tudo vai dizer exatamente o caminho que você vai chegar. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre a vida de um homem, Sansão. Um homem que tomou muitas decisões na sua vida. Mas eu quero ler o primeiro capítulo da vida dele, como tudo começou. Porque assim como Sansão, o Senhor tem um projeto para mim e para você. A Bíblia diz que Sansão, ele foi escolhido por Deus para nascer exatamente naquele tempo, aonde o povo de Deus estava sob a opressão dos filisteus durante 40 anos. Então Sansão nasceu com o chamado de libertar o povo. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou ao meu coração: esse é o chamado da igreja. É o mesmo chamado que eu dei para Sansão, de libertar o povo. Sansão, ele precisava entender para que ele nasceu, por que ele nasceu. Ele tinha uma missão, assim como eu e você. Independente do lugar que nós estejamos, a nossa vida precisa trazer liberdade, libertação, direção para a vida de outras pessoas, através daquilo que nós carregamos. E Sansão foi um homem marcado pela presença de Deus. Sansão fazia o que muitas vezes nenhum exército fazia. Sansão foi levado como o último juiz de Israel. Mas ele não andava com o exército, porque a sua força era tão poderosa, tão grande, que ele destruía tudo o que ele via pela frente. Ele era capaz de destruir 1000 homens com uma queixada de uma jumenta. Tamanha força. Quando as pessoas olhavam para Sansão, com certeza elas falavam: ali é um homem cheio da presença de Deus. Um homem marcado pela presença de Deus. A Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus, ele se apossava, ele entrava em Sansão e Sansão destruía tudo. Ele destruía os homens, ele destruía e rasgava animais.
E essa era a marca do chamado de Sansão. Você e eu temos um chamado. Mas o sinal do nosso chamado é revelado pela presença de Deus. Sansão era um homem cheio de unção. E o que é unção? É quando você faz coisas que um homem natural sem a unção não pode fazer. Unção é quando você faz coisas que só o céu pode fazer através da sua vida. Então esse era Sansão. Mas eu quero mostrar como tudo começou. Lá em Juízes 13, eu quero ler do 1 ao 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O próprio Deus havia entregue o seu povo na mão dos inimigos, porque eles fizeram aquilo que era mal. E o Senhor permitiu que isso acontecesse para ver se eles se voltavam de novo a Deus. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é tão atual, ela é tão para hoje, meu Pai. Como nós nos enxergamos nas suas palavras, meu Pai. Como o capítulo da vida de tantos homens e mulheres se assemelham ao capítulo que nós muitas vezes estamos vivendo hoje, meu Pai. Mas todas as vezes que um homem se voltava a Ti, clamava e obedecia a Sua palavra, o Senhor mudava, Senhor, a Tua história. O Senhor mudava o Teu capítulo. Eu creio que hoje é uma mudança, é uma manhã de restauração, é uma manhã de renovo, é uma manhã de começo, é uma manhã de recomeço, é uma manhã de um alívio, de um refrigério que só o Senhor pode trazer, meu Pai. Obrigada pela Tua verdade, obrigada pela Tua palavra. Ela é a nossa esperança. E dela nós não queremos nos desviar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Então, a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, foi visitada pelo Senhor. O próprio Senhor visitou a mulher de Manoá. A Bíblia fala que ela era estéril. E eu já tinha lido essa passagem, e quando eu estava lendo dessa vez, eu falei: Senhor, mas por que o Senhor não foi procurar uma mulher que era fértil, que não tinha problema de esterilidade? E aí o Espírito Santo fala comigo: porque eu atuo em cenários escassos, improváveis, porque quando nascer, todos vão saber que tem a ver comigo. Todos vão saber que tem a ver comigo. Eu não sei o cenário que você se encontra hoje. De repente aquela mulher durante muitos anos, mesmo orando a Deus, teve momentos da sua vida, da sua história que ela acreditou: eu acho que não é para mim. De repente você chegou aqui com essas palavras: Senhor, eu acho que não dá mais. Há uma sequidão, há uma esterilidade, há um cenário difícil, mas o Senhor visitou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o Senhor visitou a mulher de Manoá. Que o Senhor venha visitar a sua vida hoje. Porque quando o Senhor visitou a mulher de Manoá, tudo que era impossível se tornou possível. E Deus vai te surpreender, porque ela não apenas gerou um filho, mas ela gerou a resposta de Deus para Israel. Ela gerou um libertador.
Ela gerou tudo aquilo que aquela nação precisava naquele momento. O Senhor vai te surpreender. Pode vir alguma coisa boa de um útero estéril. E o Senhor fala, sim, um libertador. A resposta de Deus para esse tempo. Eu creio que o Senhor está te levando a gerar homem e mulher. Coisas que pareciam ser impossíveis, mas para que você entenda que é o Senhor, Ele vai te visitar no meio da sua esterilidade. E é interessante porque o anjo, ele dá instruções. Ele vai ser um nazireu. Eu quero que você entenda que você não vai gerar qualquer um. Você vai gerar um escolhido, um nazireu, um separado, um nascido para um propósito. Eu acho que você não tem ideia do que Deus está esperando de você. A decisão de gerar. Porque ela poderia ter falado para o anjo, não, eu não quero gerar. Sabe por que é? Eu estou em outra fase da minha vida. Agora eu tenho outros planos, outros projetos. Mas ela decidiu seguir as instruções do Senhor. E entender que ela não estava gerando qualquer coisa. Porque quando nós entendemos o que estamos gerando, o valor do que estamos gerando, nós entendemos que o Senhor precisa nos dar instruções para gerar aquilo que é dele. E o anjo aparece e dá instruções. Olha, ele é um nazireu, ele é um separado, não pode passar navalha na sua cabeça, ele não pode beber bebida forte, ele não pode tocar em cadáver. Ele é um separado, em outras palavras. Mas o anjo não apenas instruiu quem seria o menino, mas instruiu que ela também precisava se privar de algumas coisas. E é isso que eu quero que você entenda como igreja, porque mulher também fala de igreja. Nesses dias nós precisamos entender que nós estamos como igreja gerando algo. E se nós não entendermos que é algo que vem de Deus, nós vamos comer qualquer coisa, sentar em qualquer lugar, estar em qualquer lugar, se relacionar com qualquer pessoa. Mas o anjo fala, não coma qualquer coisa. Porque você está gerando algo que é de Deus. A igreja hoje, ela... a gente está vivendo um tempo, né, que a gente está vendo tantos escândalos. Mas eu acredito numa igreja que entende o que está gerando. Eu acredito numa igreja que não está gerando para ela, mas vai deixar algo para a próxima geração. E eu quero dizer que tem uma geração olhando aquilo que você está fazendo. Tem uma geração olhando aquilo que você fala, aquilo que você come, aonde você anda, com quem você se relaciona. Tem uma geração ali que está mais preocupada com o que você faz do que aquilo que você fala. O lugar que nós estamos diz muito aqui sobre aquilo que nós estamos buscando. O lugar que você está hoje diz muito sobre aquilo que você está buscando. Se você está no hospital, você está buscando saúde. Se você está numa academia, você está buscando performance, de repente. Se você está numa escola, você está buscando conhecimento. E aonde estamos? Será que estamos no lugar que vai ser favorável para aquilo que nós estamos gerando? E ela entendeu e ela fala... E aí o seu marido também é visitado e ele dá as instruções. Ela fala, eu preciso de mais instruções. Ela ora e ela chama o anjo e fala, eu preciso de mais instruções. Porque ela sabia que o que ela estava gerando era algo muito precioso. Será que nós estamos diante de Deus todos os dias? Senhor, eu preciso de mais instruções para conduzir meu casamento. Eu preciso de mais instruções para gerar minha família, para gerar os meus filhos, para gerar os projetos que o Senhor tem entregue às minhas mãos. Eu preciso de mais instruções para que seja gerada em mim a mulher que o Senhor espera. Senhor, eu preciso de mais instruções para conduzir aquilo que vem de Ti. E ela se separou. E a Bíblia diz que o menino era marcado pela presença de Deus. Desde cedo havia marcas de que ele era um homem cheio da presença de Deus. Mas ao longo da nossa vida, nem sempre nós estamos vivendo caminhos, capítulos, que nós estamos ali buscando Deus. Sansão sabia quem era, sabia que o lar que ele foi gerado é um lar temente a Deus, que buscava a presença de Deus. Ele sabia que tudo que sua mãe fazia era instruída por Deus para conduzir o menino.
Até que um dia, ele se encanta com uma filisteia. Um menino que cresceu separado, marcado. E ele vai e se encanta por uma filisteia. E ele leva seus pais. Ele fala para o seu pai que ele queria estar com ela, casar com ela. E eu quero ler para você no caminho a Tímina. Você não precisa abrir, mas eu quero ler. No capítulo 14 diz: quando Sansão estava indo com seus pais a Tímina, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente, é de repente que a nossa vida muda. É de repente que a gente entra num novo cenário, num novo capítulo. E de repente, veio um leão novo rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão, de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. A força de Sansão era tão grande que ele rasgou um leão como se fosse um cabrito, com as suas mãos. Ele não usou faca, ele não usou espada, ele não usou nada. Eu creio num tempo que a igreja vai fazer coisas sobrenaturais, com aquilo que parece nada. Assim como Davi, só pedrinhas, porque não eram pedrinhas, era a presença de Deus. Eu creio num tempo que a igreja vai manifestar o poder da presença de Deus, de uma tal forma que as pessoas vão ser curadas, restauradas, que as pessoas vão como aquela mulher no poço e entender que todos os outros amores satisfaziam num tempo, mas em outro momento já era frustração, engano, dúvida. Mas quando a gente encontra Jesus no poço da nossa amargura, da nossa vida, Ele é a água que jorra e que sacia a nossa sede de uma forma que nada e ninguém pode saciar. Ninguém. Eu acredito nessa igreja que não troca Jesus por nada. Eu acredito numa igreja que não vai trocar Jesus pelas noitadas, pelos prazeres mundanos, porque vai entender que é inegociável aquilo que o Senhor vai transbordar sobre a sua vida. Então ele rasgou o animal. Quando voltou a Tímina para o casamento, no versículo seguinte, ele saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele um enxame de abelhas com mel. Ele tirou o favo de mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. É interessante porque Sansão já havia matado o leão. Mas a Bíblia conta que quando ele volta pelo caminho, ele decide dar uma olhada, dar uma espiada. E aí que mora o perigo. Porque ele já tinha vencido o leão. E muitas vezes queremos dar uma espiada naquilo que já vencemos. Queremos olhar aquilo que já está morto, aquilo que nós já vencemos e voltamos para trás. Isso fala de dores, amarguras do passado, traições, pecado. E a gente só quer dar uma espiada, porque é assim a distração. Ela parece um favo de mel. Ela é atraente. Ela é doce. Ela é algo que parece que não vai dar em nada. Não tem porquê, nada a ver. É um mel. Só que o mel estava dentro de um cadáver. E ele, como nazireu, não poderia tocar naquilo que estava morto. Porque o diabo, ele seduz dessa forma. É prazeroso porque é prazeroso o pecado. Mas ele não alimenta o teu espírito. Ele deforma a tua identidade. E ele faz o Espírito Santo de Deus sair de você. Porque quanto menos você vai dando, mais você vai dando alimento para a tua carne, menos espaço tem para a presença de Deus. Então ele quis dar só uma olhada naquilo que ele já havia vencido. Ei, para de olhar aquilo que você já venceu hoje. Não olhe para aquilo que você já venceu ontem. Olhe para frente. E assim são as distrações. Porque é interessante que ninguém tropeça com uma montanha. Uma pedra grande, ninguém tropeça. Mas você cai com uma pedra pequena. As distrações, elas são como pedras pequenas. Você acha que não tem nada a ver, não vai dar em nada. Mas de repente, você abriu um espaço enorme
para o mundo entrar. E aí como é que fica o Espírito Santo dentro de você e o mundo querendo entrar? Uma hora não dá. Uma hora o Espírito Santo ele tem que sair, porque não há mais espaço para ele. Ele só entra em lugar que tem santidade, tem adoração, tem renúncia, tem busca, tem intimidade, tem relacionamento. Quando ele chega naquele lugar e vê que não há mais espaço para a tua presença, ele não vai brigar com o mundo. E Sansão, porque assim, é interessante porque uma decisão errada, ela vai te levando a outras decisões erradas, não é verdade? É igual quando você começa a mentir, depois você tem que contar outras mentiras para sustentar aquela mentira. Então, a gente fala da queda de Sansão, mas ele não caiu. Nós vamos ver lá na frente. Em um vacilo, em um dia. A gente vem caindo. Com as distrações. Quando você olha aquilo dali, parece ser muito sedutor, mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus falou a teu respeito? Sansão naquele momento tinha esquecido quem ele era. Porque assim, nós vamos entrando em ambientes, cada vez nos tornando mais parte daquele ambiente e menos daquilo que Deus tem para nós. E aí Sansão vai, casa com uma mulher filisteia. Sansão era um homem muito forte. Eu não quero entrar exatamente em tudo que ele fez, mas quando ele matou 30 homens de lã, ele tirou os trajes de festa no seu casamento, ele matou homens, a Bíblia diz que o Espírito se apossou. Você vai ver que todas as vezes ele fazia algo tão poderoso, estava sempre relacionado a quem estava com ele. Deixa eu te falar, às vezes você se acha o cara, a mulher no seu trabalho, isso, aquilo. Não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. E a vida de Sansão, ela é tão... a gente consegue tanto aprender com os erros dele, porque quando nós vamos ver, nós estamos nesse capítulo. Achando que a gente é alguma coisa, porque afinal a gente se acostumou a fazer tão bem algumas coisas, né? Nos acostumamos a fazer tão bem algumas coisas. E Sansão, por um tempo, acostumou. Quando ele é seduzido por Dalila, uma distração. Porque Dalila, ela nunca foi o inimigo de Sansão, mas ela foi a distração usada pelo inimigo. E quando ela seduz Sansão para contar o segredo de onde estava a sua força, por que ele era tão forte, de onde que vinha essa força, Sansão permite que aquelas distrações, elas vão entrando na vida dele, ao ponto dele deitar no colo de Dalila e contar os seus segredos. Ei, cuidado com quem você abre a tua vida. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com aquele que você acha que é seu amigo, a sua amiga. Às vezes é uma distração que o inferno usa para você cair. E as distrações, elas são muito sedutoras, porque o mel era muito prazeroso. Dalila era uma mulher muito sedutora, porque o pecado, ele sempre vai usar alguns sentidos para te distrair. A visão é uma delas. Você vê que o mel, ele entrou pela visão, ele começou a pecando aqui, ó. Depois ele sentiu o sabor do mel. Dalila, ele começou a pecar quando ele olhou. Cuidado para onde você olha. Quanto mais da terra você olha, menos do céu você vai ter discernimento para saber aquilo que vem e não vem de Deus. E Dalila foi uma sedução, e ela, usada pelos filisteus, ela tenta descobrir os segredos, né? E ele ainda começa a zombar, falando: se você colocar 7 cordas de couro, me prender, esse é o meu segredo, aí eu perco as minhas forças. Ele começou a zombar com aquilo que era sério. E muitas vezes entramos nesse lugar. Nós perdemos o temor a respeito daquilo que carregamos. Eu quero dizer que, como Sansão, nós também somos homens e mulheres que carregamos a presença de Deus, que precisamos entender o valor daquilo que nós estamos carregando, e aquilo que nós estamos carregando precisa ser alimentado, porque as nossas decisões, se não forem regidas pelo Espírito Santo de Deus, vai ser regida pelas suas emoções.
Se as suas decisões não forem direcionadas pelo céu, vai ser pela terra. Pelas influências, pelo que você ouve, pelo meio que você está. Então vigia. Porque Sansão foi um homem escolhido, ungido, cheio da presença, mas ele caiu. Isso mostra que nós estamos sujeitos a cair nas mesmas distrações que Sansão caiu. E chega uma hora que Dalila, muito sedutora, começou a ter fazer um jogo emocional com ele. Então você não me ama, você não conta o seu segredo. Porque o diabo, ele vai te tentando até você cair. Ele vai armando ciladas contra a tua vida até você cair. Porque nós cansamos. Nós cansamos de orar. Nós cansamos de pedir a Deus. Nós cansamos de vir ao culto. Não é verdade? Hoje eu estou cansada, não quero não. Hoje eu vou ficar em casa. Eu estou cansada de orar, Senhor. Eu estou orando há 3 anos. E nada. Mas o diabo, ele não cansa. Dia e noite, ele trabalha com um único objetivo: fazer com que você perca a direção do Espírito Santo de Deus. Sansão, de uma hora para outra, ele fala: meu cabelo nunca foi cortado. Ele entrega o segredo. Por isso que eu te falo, cuidado com quem você anda, porque ela pode ouvir coisas que ela não precisaria ouvir. Cuidado quem está do teu lado. Uma hora você abre a tua boca. Cuidado com quem anda do teu lado, com quem está na sua casa. Uma hora ela colhe aquilo que parecia ser besteira. Coisa boba aquilo que eu falei. Mas é isso que ela precisa para te usar, para te destruir. É isso que o inimigo precisa. E a Bíblia conta que Sansão acreditou que mesmo ele contando, ele teria força de novo. Aí ela fala: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes. Ela falou que era o cabelo, não foi? Ele falou que era o cabelo. Aí ela mandou alguém cortar o cabelo dele, quando ele estava dormindo. E aí ele já não tinha mais uma força extraordinária. E quando ele acorda, ele falou: eu vou fazer como das outras vezes. Eu vou ficar livre num instante. E é isso aqui me chama muita atenção, Senhor. Porque quando eu li isso aqui, eu não quero viver isso. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. O homem que sentia o poder de Deus, teve uma hora que ele sentiu, que a Bíblia escreve, ele não percebia mais que o Senhor não estava com ele. Ele achou que ele fosse levantar e fazer e destruir aqueles homens, porque assim nos acostumamos com aquilo que a presença de Deus faz conosco. E uma hora nós acreditamos que não tem a ver com a presença, tem a ver com a nossa força, com o nosso dinheiro, com a nossa posição, com os nossos recursos. Engano. Não é nada do que você tem. É o que Ele faz na sua vida. Ó Senhor, ele não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Que o Senhor nos livre de não perceber mais da tua presença. Que o Senhor nos livre, Senhor, dessa frieza. Não perceber que o Senhor não está mais conosco nos leva a fazer aquilo que Ele nunca pediu para nós fazermos. Nos leva a achar que nós somos alguma coisa, que nós temos alguma força, que há algo em nós que faz gerar aquilo que nós estamos gerando. Não é a sua posição, não é o seu dinheiro, não é nada. É a presença de Deus. Por isso que eu entendo porque que Deus buscou uma mulher estéril. Porque desde o começo não dizia respeito a onde ele nasceu, mas quem o chamou para ser libertador. Às vezes você veio de um lugar tão difícil, tão desfavorável. São cenários esses cenários que Deus faz o sobrenatural.
Ele não conta com cenários favoráveis. Ele poderia ter pego uma mulher já cheia de filho. Um homem cheio de habilidades. Mas é para dizer que a habilidade que você tem é o Senhor que deu. Que o dom que você tem para fazer algumas coisas tem a ver com Ele sobre a sua vida. Com as coisas que você faz, que tem domínio, que todo mundo elogia, tem a ver com Ele na sua vida. Porque quando a presença do Senhor já não estava com Sansão, os filisteus entraram e furaram os seus olhos. As distrações começam pela visão. E furaram os olhos ao ponto que ele ficou cego. E eu creio que uma pessoa cega é uma pessoa que não tem claridade. Correto? Quando nós estamos longe em obedecer a Deus, longe daquilo que Deus tem para nós, é como se nós acessássemos um quarto escuro. Longe do lugar que Deus tem para nós. E nesse quarto escuro, nós não temos mais a lâmpada, que é a palavra. Não tem mais a luz. Está tudo escuro. E para sairmos dali, nós precisamos de alguém para nos pegar, nos resgatar, nos tirar dali. Precisamos ser guiados, porque senão nós vamos ficar ali andando em círculos e não vamos conseguir sair daquele lugar. Eu quero dizer para você que a desobediência, ela te leva a um quarto escuro e você jamais vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. A desobediência, ela cega, ela te paralisa, ela cega você, ela deforma a sua visão. Ela te coloca em lugares em que a luz não está. A verdade não habita. Mas o engano, a mentira, é o que passa a te conduzir. Por isso que quando nós estamos ali em obediência ao Senhor, na tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada, ela que nos guia. Não é qualquer um que pega pela nossa mão e vai nos conduzir. Porque eu já sei quem é que me guia. Eu sei qual é o farol da minha vida. A luz que guia os meus passos. Então não é qualquer um. E é muito interessante porque Sansão, um homem cheio da presença. E aí você vê nesse capítulo um homem que foi levado para o moinho para ficar girando no templo dos deuses dele, dos filisteus. Um homem que ficou ali como um palhaço, zombando. Um homem que toda aquela força já não fazia mais parte dele. Mas não começou em cortar o cabelo. Porque eu quero dizer para você que a força de Sansão não estava no cabelo. Estava na presença de Deus. Estava na obediência. E aí eu estava orando ao Senhor, cabelo. Porque cabelo era aquilo que era evidente, né? Era aquilo que mostrava que ele era um separado. Tem coisas na nossa vida que precisam ser evidentes. A forma que você fala, os lugares que você anda, os lugares que você frequenta, a forma com que você se veste. Isso é um sinal do nazireu. É um sinal dos separados para um propósito. Sinal dos que sabem por que estão aqui nesse tempo. Para obedecer a Deus. E ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Esse é o sinal. Então, o cabelo era um sinal. Por isso que quando corta e não podia passar navalha na sua cabeça, diz o seguinte: ele desobedeceu. Por isso que quando nós estamos fora da palavra, há sinais de que nós não estamos representando mais o céu. Que a terra encontre em vocês, em nós, em mim, sinais de quem é a nossa força. Por quem nós fomos escolhidos, eleitos e chamados. Sinais de que representamos o céu. Sinal de que nós somos um libertador. Igreja, eu quero chacoalhar a tua vida espiritual essa manhã. Eu não quero que você se conforme em vir apenas um culto, em sentar na cadeira e ouvir uma palavra para te alegrar. Mas é uma palavra para te constranger a ponto de falar: Senhor, eu preciso fazer mais. Do jeito que tá, não tá bom ainda. Porque Sansão achou que estava tudo bom. Eles descobriram o meu segredo, mas eu vou levantar e vou destruir todos eles. Isso se chama frieza espiritual.
cuidado, porque ele não está mais com você. E Sansão não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Eu acho que essa seria a pior frase que eu poderia ouvir. Porque não tem propósito e chamado se você não tem a presença de Deus. É como que aqui está a nossa vida. Nós fomos formados do barro, do pó da terra. O Senhor soprou em nossas narinas a presença, uma porção dele em nós. Nós somos como vaso de barro que carregamos algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Que você tem o Espírito Santo de Deus, que te dá direção, discernimento, ousadia, coisas que você faz, que você fala, meu Deus, não tem a ver comigo mesmo. Mas as distrações, elas fazem isso aqui, ó. Elas são pequenas. É um conta-gota, não vai dar em nada. É apenas um mel. Qual o problema de eu provar um mel? Qual o problema de eu casar com uma filisteia? Qual é o problema? Contar o meu segredo. Que problema há acreditar que a força vem de mim? E aí são conta-gotas, distrações, que parece que não vai dar em nada. Mas quanto mais eu tomo decisões erradas, menos eu dou espaço para a presença de Deus na minha vida. Menos dele. Cadê? Cadê a água transparente? Cadê o Espírito Santo? Cadê aquele que eu preciso para me dar direção? Cadê aquele que precisa me dar discernimento quando eu quero desistir, quando eu quero jogar o meu casamento para o alto, quando eu não aguento mais, quando eu desanimo, quando eu acho que o Senhor não me chamou para nada, quando eu acho que eu não tenho um propósito? E aí são as distrações. E quando você vê, não tem mais espaço para o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida. Como Sansão não percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Então tudo que ele faria a partir dali não tinha a ver mais com o céu, mas com a força dele. E aí que é a nossa maior queda. Acreditar que cheio do mundo, cheio das nossas convicções, cheio dos nossos sentimentos, cheio de decisões erradas, nós vamos a algum lugar. Mas é tão lindo porque Sansão foi levado até o palácio, o templo de Dagon, né? E ali ele serviu de chacota para os filisteus. Aquele homem que no início, homem forte, destruía tudo que aparecia. Chega uma hora que ele fala assim, Senhor. Ele fala assim, Senhor. Ele clama ao Senhor. E é muito lindo porque essa palavra para mim fala de recomeço, de um Deus que não desiste de você, de um Deus que te dá chance, uma nova chance. De um Deus que quando você clama, Ele responderá, como diz em Jeremias. Clama-te a mim, eu responderei. A Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor, falou, Senhor, me dá força mais uma vez, ou seja, me dá uma porção do céu, para que eu destrua todos eles. Sansão se lembrou. Por que ele nasceu? Para que ele nasceu? Por isso que o diabo ele quer deformar a nossa identidade, para que você esqueça quem te chamou. Qual é o teu propósito de vida? E aí, Sansão se lembrou de Deus. Senhor, me dê força mais uma vez, para que eu possa destruir todos esses filisteus. E aí ele clamou. E sabe o que aconteceu? O céu respondeu. E quando o céu responde a nossa oração, quando o céu responde o nosso clamor, quando o céu responde, sabe, o seu choro, o seu quebrantamento, o seu arrependimento, a tua busca pela palavra. E aí você vai se enchendo dele.
mais de ti, Senhor, e menos de mim, porque Ele é um Deus que te dá chance. Não importa como você chegou. A vida de Sansão parecia que está ali, agora não tem mais jeito. O homem chamado por um propósito, ele se perdeu, mas o Deus é um Deus de novos começos. E quando nós chamamos a presença dEle, Ele vem, e Ele veio, a força veio, e Ele destruiu. A Bíblia diz que Ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Ele destruiu todos que estavam ali, porque Ele entendeu para que Ele nasceu. Que você até o último dia da sua vida, você se lembre para que Deus te chamou. Sansão morreu, mas ele cumpriu o teu chamado. Porque não se trata de morrer, se trata de se entregar para que toda uma geração possa viver. O povo foi liberto daquele cativeiro, daqueles filisteus ali que morreram. Não se tratava dele, mas de quem vinha após ele. Se trata de uma geração, se trata dos seus filhos. Não se trata do teu casamento, se trata daquilo que você está deixando como exemplo para os seus filhos. É mais do que você, é mais do que o seu marido, é mais do que o teu casamento. É a outra geração. Então, para que uma possa viver, às vezes nós precisamos nos sacrificar. Porque a Bíblia diz que ele abriu assim as mãos, ó. Ele abraçou as pilastras do templo e se entregou para que todos os seus pudessem viver. Isso te lembra alguma coisa? Jesus se entregou por mim e por você. A morte só é morte, fim, para quem ainda não entendeu o plano de Jesus, da eternidade. Então, às vezes, nós temos que nos calar, morrer, matar a nossa carne, para que o Espírito venha a ser revelado na nossa vida. Que o Senhor te dê discernimento. E você nunca esqueça de como tudo começou. Assim que você era. No início, era assim. Cheio dele. Que você seja um homem e uma mulher disposto a guardar mais do céu e menos da terra. Que as suas decisões sejam decisões certas, baseadas na voz de Deus. Porque perder a voz de Deus significa que você está longe dele. Porque Deus sempre esteve com Sansão, tanto que quando ele clamou, Deus estava ali ouvindo. Deus sempre está te ouvindo. Deus sempre ouve você. Só que às vezes nós estamos muito distantes e não conseguimos entender qual o caminho que nós devemos seguir. Mas que essa manhã você seja a igreja que o Senhor chamou para ser, cheia da presença de Deus. Que aquela frase você não ouça e ele não percebeu que o Espírito já não estava com ele. Senhor, nós queremos mais do teu Espírito sobre nós, meu Pai. Menos do mundo, menos das distrações, menos dos vícios, das corrupções, da frieza espiritual, da frieza da carne. Que você possa dedicar a tua vida, que você possa se gastar para fazer aquilo que Deus te chamou. Às vezes nos gastamos por tantas coisas, ficamos às vezes um dia inteiro na rua, o dia inteiro no shopping, o dia inteiro em festa. E quanto do seu tempo você tem se dedicado a encher o teu copo da presença de Deus, a se encher deles? Deixa eu falar uma coisa, tudo é vaidade, tudo passa, tudo vai ficar aqui, tudo. Sabe quando você for bem idoso nos últimos dias da sua vida, você não vai lembrar de nada que você conquistou, nada que a terra te deu, nada que vem da terra você vai lembrar. A única coisa que você vai lembrar foram os momentos que você foi luz, foi vida, foi esperança, foi resposta na vida de outra pessoa. E é isso que marca a vida das pessoas. Não são os presentes, são quanto a tua vida pode marcar, pode transformar a vida de outras pessoas.
Que Ele venha cada vez mais sobre nós. Que Ele venha nos encher mais da Tua presença. Que Ele venha confiar em nós para carregar a Tua presença, Senhor. Às vezes a gente olha uma pessoa que errou, estava firme com Deus e errou, e a gente julga, né? E Deus pode fazer coisas novas. Deus pode usar essa pessoa de novo, desde que ela se arrependa. E é lindo porque Sansão, o nome dele está escrito em Hebreus como os heróis da fé. O nome dele está ali. Um homem que errou, que caiu, que foi distraído, foi seduzido. Mas o nome dele está ali, ó. Heróis da fé. Ele teve fé para orar e acreditou que o Senhor responderia. Que você essa manhã tenha essa fé de orar. Senhor, eu errei, eu caí, mas eu quero ser cheia da Tua presença. Cheia, eu quero renunciar. E a renúncia é diária. Você só renuncia do mundo quando você tem mais dele dentro de você, da palavra te direcionando. Então faça essa aliança com Deus, de buscar, de ler a palavra, de fazer o seu momento com Deus, de renunciar àquilo que são os banquetes do inferno sobre a tua vida. Porque o nome dele está lá. E eu quero dizer que o teu nome está lá. O teu nome está no céu. E o Senhor olha para você e fala: levanta, porque eu posso fazer nova todas as coisas. Eu posso fazer de novo. Eu posso você pode ser cheio da minha presença, desde que venhamos nos arrepender, Senhor. Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Eu quero orar por você que chegou aqui às vezes cansado, desanimado, ou até desacreditado daquilo que você pode carregar. Eu quero orar pela tua vida e dizer que você é um nazireu, um separado. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça a forma que o Senhor te trouxe a esse mundo. Não esqueça que o Senhor pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Orar para que toda frieza espiritual venha cair por terra. Você não tenha mais título de crente, mas você tem a marca de Cristo. Que as pessoas possam olhar e falar: ali tem um homem que é diferente. Como é que você sabe? Porque ele fala diferente, ele se veste diferente, ele se comporta diferente diante das adversidades. Então vem aqui na frente. Porque quando eu estava lendo essa palavra, eu já tinha lido, eu falei: Senhor, eu sou esse Sansão. Quantas vezes a gente acha que está bem, tem dia que a gente está desanimado, está cansado. A gente acha que a força de Deus nem está mais com a gente, que o Espírito Santo de Deus nem está mais com a gente. Quantas vezes a gente acha que não está nem mais ouvindo a voz de Deus. Eu sou esse Sansão. Eu não sei você, mas o meu clamor é: Senhor, faz de novo. Faz hoje, faz amanhã, faz mais uma vez. Me encha de Ti, me encha da Tua presença. Eu quero mais, porque para aquilo que o Senhor quer me usar, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais do céu, meu Pai. Eu preciso ser dependente de Ti, Senhor. Sem Ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que a presença do Senhor seja a sua busca diária. Às vezes a gente acorda, né? A gente faz tanta coisa. A gente veste roupa, a gente se arruma, a gente se prepara para uma reunião. Mas deixa eu te falar uma coisa: sem a presença, você jamais vai estar com as vestes adequadas. O meu filho João participou do fórum de Humanas essa semana. Coisa linda, sábado, ontem. E é lindo porque as turmas, né, todo o ensino médio se organizava para representar países. Então eles tinham que debater no fórum sobre a economia de um país, o ambiente, a política, não sei o que, várias áreas de cada país. E aquilo me chamou a atenção porque eles se prepararam, porque eles iam ser questionados, iam fazer perguntas para eles tinham que debater e defender cada um o seu país. E aí quando eu li o papel que a escola mandou, eles estão se preparando há um tempão, vem se preparando. E a escola falou assim: traje para si, a roupa que eles precisavam usar. Roupa social, sapato social, colocava lá a foto. Mulher de roupa social, as meninas. Se eles não tiverem com a roupa adequada, se tiver de tênis, não pode.
se tivessem a gravata, eles não vão entrar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: às vezes nos arrumamos com tantas coisas. Você se prepara para uma reunião, você se prepara, você faz isso, aquilo, mas sem a roupa adequada, a gente não tem acesso a lugares que Deus tem para nós. Eles se prepararam todos, mas sem a roupa adequada, não tinha como entrar. Eu quero dizer que tem ambientes que você pode ter muitas habilidades, mas sem a roupa adequada, que é o Espírito Santo de Deus, você não entra. Esse é o acesso de um homem e uma mulher chamado por Deus para fazer coisas sobrenaturais. A roupagem do céu. Davi não tinha couraça, não tinha capacete, não tinha espada, mas ele tinha a roupa do céu, que era o Espírito Santo de Deus. E foi por isso que ele venceu Golias. Tem batalhas que você não vai vencer com a tua força, mas com a força do Espírito Santo de Deus que é em você. Eu quero orar pela tua vida. Te damos graças, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui, Espírito Santo. Entregamos todo o controle nas Tuas mãos. Eis aqui pessoas que saíram dos seus lugares, vieram aqui à frente como um passo de fé, para dizer para Ti o quanto elas são dependentes do Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor venha tocar de uma forma diferente nelas. A Tua palavra em Juízes capítulo 16 diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Talvez muitas delas, meu Pai, possam ter perdido a esperança, acreditando que nunca mais serão como eram. Mas eu quero, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra, porque assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, a mesma misericórdia que esteve sobre ele, a mesma misericórdia que se encontra aqui nesta manhã. Faz com que a unção, meu Pai, que despedaça o jugo, como diz a Tua palavra, a unção que despedaça o jugo, meu Pai, seja liberada sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas neste dia. Que todo o passado caia por terra, e que eles decidam hoje, meu Deus, decidam hoje viver algo sobrenatural contigo. Tu és o Deus do começo, Tu és o Deus do meio, mas a Tua palavra diz também que Tu és o Deus do fim. E quando o Senhor começa algo novo, nada nem ninguém é capaz de suportar, nem tampouco parar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu abençoo a vida dessas pessoas, meu Pai, eu profetizo uma unção de graça sobre a vida delas. Que eles sejam tocados pela Tua glória, Deus. Sejam tocados pela Tua glória. Abençoa, Pai, nesta manhã. Um bom Pai sabe tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. E o Senhor trouxe uma medida extra, Senhor. O Senhor derramou, Senhor, uma nova porção sobre as nossas vidas essa manhã. E a minha oração é que a minha busca seja pelo Teu reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu entendo que é prioridade, as coisas em segundo plano, elas vêm atrás de mim. Porque quando eu busco, eu encontro o meu Deus que é presente em todo o tempo. Que você seja um vigilante. Sabe um vigia? Ele está sempre ali atento. Que você seja um vigilante da chama que está dentro de você. Que todos os dias você ora e fala: eu preciso de mais carvão, eu preciso de mais lenha. Lenha é busca, adoração, joelho no chão, palavra. Eu preciso de mais lenha. Não espere o fogo abaixar, mas que esse fogo dentro de você queime todos os dias. Que essa palavra venha apenas ser mais lenha, mais um pouco de lenha, para queimar o fogo que já está dentro de você.
o Senhor guarde a tua vida. Que você seja um incendiário. Sabe, aquele que por onde passa deixa a marca, sabe, da presença de Deus. Que você exale o bom perfume e possa mudar e transformar ambientes. Que Deus guarde a sua casa, guarde a tua família, guarde tudo aquilo que Ele confiou em tuas mãos. Que as suas decisões sejam pautadas na voz de Deus e não nas suas motivações, nas suas emoções, no seu achismo, mas que você seja um homem, uma mulher regido totalmente pelo céu. Que assim como Sansão, você tenha a marca de que é um deles. Sabe, Pedro, você fala como um deles. Não tem como esconder. Mas que você revele quem é o seu pai e quem te chamou. Que o Senhor te dê graça, sabedoria, em nome de Jesus. Senhor, nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença. Essa oração é para você que não está nos assistindo aí em casa. Que essa chama nunca pare de queimar na sua vida. E se essa palavra faz sentido para você, tocou o teu coração, compartilhe com outras pessoas. Seja um canal de bênção, seja um canal de libertação, seja um canal de boas novas. Compartilhe essa mensagem no Instagram e mude a vida de alguém. Você é um mensageiro das boas novas. Não abra mão desse lugar que Deus te chamou. Que Deus te abençoe. Amém.